Então é isso aí, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro, a bem da verdade, ele não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, mas ele poderia perfeitamente se chamar Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Se não, vejamos. No livro de Atos, é encerrado ali naquelas páginas o cumprimento profético de todas as profecias que a gente vê na Bíblia, que a gente costuma chamar de plenitude dos gentios, da revelação completa da palavra de Deus. Lá no profeta Jeremias, há uma promessa de que Deus ia colocar o seu espírito no coração humano. Lá em Gênesis, Deus pede para Moisés construir um tabernáculo porque ele queria tabernacularizar com o homem, ele queria morar junto com o ser humano. Logo em Atos capítulo 1, acho que versículo 8, Deus fala que vai encher todos aqueles crentes com o Espírito Santo com uma finalidade. E essa finalidade fica muito clara no livro de Atos. A finalidade é ser testemunha, testemunhar de Cristo, testemunhar do amor de Deus. E nós vemos ao longo de todo o livro de Atos isso tudo acontecer. Assim como no livro de Apocalipse aparece a figura de duas testemunhas que estão revestidas do poder e da autoridade de Elias, no livro de Atos nós vemos a igreja fazer todos aqueles milagres que são profetizados lá em Apocalipse. Milagres como ressuscitar mortos, milagres miraculosos acima da natureza. Vemos Paulo ressuscitar Eutico. Vemos também Deus trazer juízo de forma dramática, como o caso de Ananias e Safira. Nós vemos a descida do Espírito Santo na casa de Cornélio, levando salvação para os gentios. Ou seja, o livro de Atos é um cumprimento cabal da presença de Deus. E assim como no livro de Apocalipse aponta para duas testemunhas, testemunhas essas que são descritas como duas oliveiras e dois candeeiros que estão de pé diante do Senhor da terra, nós podemos perceber que esses candeeiros estão com fogo na cabeça, estão de pé diante do Senhor, assim como traduzido está um mistério em Apocalipse 1:20, dizendo que os candeeiros são as igrejas. E quando a gente vê as 7 igrejas da Ásia, lá em Apocalipse, a gente vê que Esmirna e Filadélfia são as duas únicas de 7 igrejas que não têm pecado. Não tem pecado relacionado ali por Jesus. Muito pelo contrário. São duas igrejas que continuam de pé diante do Senhor de toda a terra. É bem verdade que a igreja de Esmirna é dita que vai ser oferecida para a morte de espada. Mas, no entanto, para a igreja de Filadélfia, é dita que vai ser protegida. E a gente pode ter o resumo do livro de Atos dos Apóstolos da seguinte forma: Paulo, assim como a igreja de Esmirna, é decapitado em Roma. E o evangelista João, o discípulo amado, dorme farto de dias em Éfeso, cercado por todos os seus queridos irmãos, escrevendo o último livro da Bíblia, o Evangelho de João. Dessa forma, as duas oliveiras e os dois candeeiros descritos em Apocalipse 11 estão manifestos no livro de Atos. Então é isso que a gente vai ver ali, a expansão do Evangelho através das testemunhas de Cristo em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E esse evangelho chegou ao Brasil, está chegando a você. E a Bíblia diz em Mateus 24 que esse evangelho do reino será pregado a toda criatura e só depois virá o fim. Vamos nos aprofundar nas páginas do livro de Atos
Tem muito mistério para ser desvendado ali, para a glória do Senhor.